Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe você por onde você estiver neste momento. Assistindo aqui este vídeo, estamos no penúltimo vídeo do estudo sobre o fruto do Espírito e hoje vamos falar sobre a mansidão. E você não pode deixar de assistir os outros vídeos. Eu vou deixar aqui embaixo todos os links desse estudo para você com calma depois assistir cada um e ser alimentado pela palavra de Deus. Eu sou a pastora Rúbia Betânia trazendo para você nesse momento esse estudo abençoado e maravilhoso para edificar as nossas vidas. Amém? Fique à vontade, Gálatas 5, 22 e 23, já deixa aí sua Bíblia aberta para aprender, para se alimentar, porque o fruto do Espírito alimenta a nossa alma. Então, vamos estudar. Uma vez eu escutei de alguém que disse que depois que aceitou Jesus, parece que ficou assim meio bobão, meio abestalhado. Porque antes não deixava nada passar batido, revidava, pagava na mesma moeda, era provocador, era briguento e assim por diante. Eu sei que era apenas uma forma dessa pessoa me fazer entender que a vida desse irmão teve assim uma mudança muito significativa e que o fruto do Espírito estava se tornando cada vez mais evidente na vida dessa pessoa. Ou seja, ele havia permitido que a mansidão a qual o apóstolo Paulo se refere no livro de Gálatas se desenvolvesse ao ponto de tomar uma postura agora diferente como um verdadeiro crente. Vamos ver qual é esse versículo de Gálatas? É o 5, 22 e 23, que nós estamos lendo aqui nesse estudo sobre o fruto do Espírito. Diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estou dando aqui continuidade ao estudo do fruto do Espírito e hoje falando sobre a mansidão. Nos outros vídeos, nós falamos já sobre os outros detalhes, as outras características do fruto do Espírito, na qual eu vou deixar os links aqui embaixo para você depois dar uma olhadinha, que é muito importante a gente enriquecer mais ainda aquilo que a gente já sabe, um pouco mais de conhecimento sobre a palavra de Deus. Existem dois tipos de entendimento sobre ser manso. Primeiro, o entendimento natural do mundo, de pessoas naturais e até carnais que não têm o Espírito Santo na sua vida, que conclui que, diante, por exemplo, vamos colocar uma situação aqui, de uma afronta, um dos lados opta pela não violência, pela moderação, né? Então, no mundo, essa pessoa é tida como uma pessoa sem coragem, arregão, medroso, um trouxa, né? Não é assim? E tem o segundo entendimento, que é o entendimento espiritual, que é o que eu vou tentar passar aqui para que você entenda. Eu me considero uma pessoa espiritual e eu espero que também você que está me vendo aí do outro lado também seja. Então, para quem é espiritual, a opção de sermos pacíficos em uma determinada situação de confronto significa que o fruto do Espírito está amadurecido em nós. Tomar essa postura nos dias de hoje não é algo assim que se aprende do dia para a noite. É preciso um controle emocional muito grande, porque o crente não faz mais a sua própria vontade. Ele entregou a sua vida, o controle da sua vida e de suas emoções nas mãos de Jesus. Então, ser manso é o resultado de uma busca perseverante de comunhão com Deus. Como se faz essa busca? Através de muita leitura da Bíblia, muita meditação naquilo que você leu.
que é a gente ler aquele trecho, parar um pouquinho para analisar e colocar em prática no nosso dia a dia. É através da oração, tirando momentos de louvor também. Por falar nisso, você já fez o seu devocional hoje, essa semana? Pois é. É procurando também ter amizades com quem é amigo de Deus, indo mais aos cultos de ensino, indo mais à escola dominical, estudando com seriedade a palavra de Deus. Então, tudo isso faz parte da busca pelo amadurecimento do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Se tem algo para alguns crentes que é difícil, é ser manso, é ter calma na hora de uma situação de desentendimento, por exemplo. Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no livro de Provérbios as seguintes palavras: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Assim deve ser a nossa atitude diante de certos desafios, porque onde quer que nós estejamos, estamos cercados por pessoas que não têm, muitas das vezes, a mesma fé que nós temos. Então, o que o mundo espera de nós? Primeiro, que mostremos uma postura diferente. O fruto do Espírito Santo transforma o mais impaciente em uma pessoa calma, serena, com palavras e atitudes de brandura no meio de uma situação desagradável. Por que, então, o mundo espera essa postura da gente? Porque nós falamos muito em Deus. Nós falamos muito em nome de Deus. E tudo que se refere a Deus precisa dar testemunho de que realmente somos uma pessoa diferente. Você já parou para pensar que as atitudes que você toma no dia a dia estão sendo observadas, analisadas por quem te rodeia? Que a sua vida é sim um testemunho bom ou ruim para as pessoas que estão perto de você e para as pessoas que estão longe de você? Então, se você representa Jesus onde você está, você não pode dar lugar à ira, à contenda, ao bate-boca. Porque ser manso é ser humilde. No livro de Mateus, Jesus disse que aos enviados de João, ele disse o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Você já observou que toda pessoa briguenta, contendeira, irada, vingativa, não tem paz na sua alma? Já observou isso? E ainda tem pessoa desse jeito que se diz um evangélico, um crente. Quando foram prender Jesus, nenhuma atitude de agressividade foi tomada por ele. Ao contrário, aproveitou aquele momento para mostrar uma postura diferente, de mansidão, de humildade, curando a orelha do servo do sumo sacerdote, que havia sido cortada por um dos seus discípulos. Ser manso é ser uma pessoa ajuizada, ou seja, pondera tanto as atitudes quanto as palavras. Muitas vezes prefere até calar e dar razão a outra pessoa só para evitar confronto, só para se evitar um escândalo. Ser manso é ser restaurado. É um dos maiores testemunhos que podemos dar sem falar. Lembra de como você agia antes de ser transformado por Jesus? A transformação que Jesus opera no ser humano é crescente, é gradativa, requer um certo tempo, porque a pessoa vai aprendendo a pedir ao Espírito Santo que cultive no seu coração cada virtude desse fruto espiritual, que reflete no nosso dia a dia. Isso é muito importante. O crente que adquire a mansidão é uma pessoa gentil, fala com brandura, com doçura, tem humildade e é
tolerante. Sermos mansos não significa que vamos aceitar tudo de qualquer um, de qualquer maneira, que vamos de repente virar o tapete para que os outros possam pisar em cima de nós, de jeito nenhum. Lembra de Moisés? A Bíblia diz algo interessante sobre ele. No livro de Números, no capítulo 2, 12, diz o seguinte: E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Porém, tirou a vida de um egípcio, feriu a rocha 2 vezes, quebrou as tábuas da lei, lembra disso? E moeu o bezerro de ouro, fazendo o povo beber o pó misturado na água. Jesus, falando sobre ele mesmo, certa vez ele disse: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha aí a gente repetindo o mesmo versículo que eu havia falado ainda agora. Só que Jesus repreendeu os fariseus com ferocidade. Em outra ocasião, quebrou a mesa dos cambistas que negociavam na casa de Deus. Então, esses são exemplos bíblicos que nos mostram pessoas naturalmente agindo com aspereza em alguns momentos, mas que sabiam também agir com mansidão no momento preciso. E o que será que acontece na falta da mansidão? Ficamos estressados o tempo todo. Qualquer coisa é motivo para se aborrecer. Ficamos angustiados porque só olhamos para o lado negativo das coisas. Nada tá bom. Evidenciamos só aquilo que não deu certo. Para você que me ouve e está se identificando desse jeito, Deus hoje te consola com a sua própria palavra. Lá em Isaías diz o seguinte: Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Não vale a pena mesmo ficar alimentando esses tipos de sentimentos ruins, de estresse, de angústia, de impaciência com tudo, com todos, porque além de entristecer o Espírito Santo, faz mal para a nossa saúde emocional e também para a saúde física. Atitudes de mansidão mostram quão sábia e inteligente a pessoa é. E isso eu não estou falando de mim mesma. Claro que não. É a Bíblia quem declara. Lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão, de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. A falta de mansidão traz insensatez, que é falta de sabedoria. É como a ignorância que cega as pessoas, faz a pessoa ficar com raiva, não vê o que faz, as suas atitudes, não percebe no que diz. E depois fica arrependido porque passou vergonha e envergonhou o nome de Deus. A falta de mansidão traz sim consequências ruins. Mas quando atraímos para a nossa vida essa virtude, somos beneficiados, pois a gente consegue suportar os momentos ruins, a gente consegue aguardar as coisas melhorarem e assim nós aproveitamos o que é bom, o que é útil, o que é produtivo. O manso tem calma e quem tem calma tem paz, porque sabe valorizar o seu bem-estar do que o mal que lhe fizeram. O salmista Davi escreveu o seguinte: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quem se reveste de um espírito de mansidão tem a estima de Deus. 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 4, diz isso.
Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O manso tem consciência tranquila e pode até dormir tranquilamente, dormir em paz, e não se preocupa com aqueles que denigrem a sua imagem. E olha que isso acontece muito até dentro das igrejas. O crente com a virtude da mansidão sabe que no tempo certo os difamadores serão envergonhados. 1 Pedro capítulo 3, 16 diz isso. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, tranquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Talvez você agora que me assiste se tocou que não tem essa virtude tão significativa para a vida odierna e para a vida espiritual. E pode se perguntar agora, como é que eu posso me tornar uma pessoa mansa? Como é que eu posso ter essa virtude? No começo do vídeo, eu dei para você a primeira dica, que é buscar a presença do Senhor, estudando a Bíblia, analisando a palavra de Deus, aplicando no seu dia a dia os ensinamentos, orando, tirando momentos de louvor. Tudo isso é busca pela presença de Deus. Mas Sofonia também te dá outra dica. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, porque cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis, escondendo-vos do dia da ira do Senhor? Procure evitar a irritabilidade. Se possível, até fuja de lugares e até de pessoas que podem apresentar esse tipo de quadro. O apóstolo Paulo orientou o jovem Timóteo desse jeito sobre isso. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Então, tudo o que não edifica precisa ser evitado em nossas vidas, até mesmo um pensamento. Se você é líder de algum departamento, ou mesmo é um pastor de igreja, e se alguém fizer algo fora das regras estabelecidas, saiba com mansidão corrigir, disciplinar. É o que recomenda a palavra de Deus. O versículo diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na tentativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Aprenda a suportar os momentos e pessoas ruins. E nós precisamos pedir isso para Deus nas nossas orações, que a gente faz todo dia. Quando treinamos suportar as adversidades, nos tornamos cada vez mais fortes em Deus. E nada nos abala ou derruba a nossa fé. Diga e repita para você mesmo: tudo posso naquele que me fortalece. O mundo ensina o quê? A revidar. Mas o Espírito Santo ensina a suportar. Porque Deus molda o nosso temperamento e nos transforma. E é uma transformação todos os dias. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi ministrada neste momento. Eu acredito, Senhor, que a tua palavra atingiu muitos corações. Atingiu de uma forma especial, fazendo com que nós possamos cair em nós mesmos e parar de fazer as coisas que entristecem o Espírito Santo e buscarmos aquilo que te alegra. Senhor, o assunto de hoje foi sobre a mansidão. Pai querido, a mansidão, quando nós procuramos ter ela na nossa vida, nós sabemos que é do teu agrado. E nós nos livramos de tantas coisas ruins, tendo uma postura diferente daquela que o mundo tem.
Pai querido, eu te peço agora por esta pessoa que está do outro lado, assistindo esse vídeo. Senhor amado, que o fruto do Espírito possa descer sobre a vida dessa pessoa. Que a característica, uma das características de hoje que nós estamos estudando, que é sobre a mansidão, que possa alcançar esta pessoa. Tira a irritabilidade, tira a impaciência, tira a angústia, Senhor. Tira todo sentimento ruim e coloca no coração, no pensamento dessa pessoa, uma calma, paz e mansidão. Senhor, nos ajuda cada dia mais a entendermos a Tua palavra e colocarmos a Tua palavra no nosso dia a dia, em qualquer situação. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Muito obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Que o Espírito Santo possa continuar ensinando você. Não sou eu falo de Bíblia aqui nesses estudos. Então é a palavra de Deus que está sendo ministrada através desse canal que tem sido de muita bênção na vida de muitas pessoas. Estou esperando aqui embaixo o seu comentário. Amém? Deus abençoe você e tenha uma semana de muita vitória. E seja manso.